Oi, gente, Delane Marques aqui do canal Viver Expandindo. Mais um momento da gente aqui juntos. E hoje eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante que aconteceu comigo essa semana. Eu faço mentorias também, né? Além de fazer o atendimento de Theta Healing, eu faço mentorias. E teve uma das primeiras clientes que eu tive de mentoria que ela me ligou, entrou em contato comigo essa semana perguntando se eu poderia fazer um preço especial para uma pessoa que era uma pessoa ligada a ela e tal. E aí eu entendi a situação e disse, pois bem, nós vamos fazer um preço, eu só quero que ela entenda a oportunidade que ela está tendo. Porque se ela fosse pagar uma mentoria minha hoje, você sabe o valor, seria esse valor. E eu tenho 2 modelos de mentoria. A desse que eu ia fazer para ela seria em torno de R$3.500, né? E seriam somente 10 encontros. E aí eu fiz um preço bem bacana para ela e ela topou fazer. E o interessante não é o fato dela ter feito a mentoria. A grande questão aqui está do depoimento que as pessoas levam quando têm as suas vidas transformadas. E essa pessoa com quem eu fiz a mentoria, ela começou comigo trabalhando com a minha irmã. Ela trabalhava com a minha irmã, era babá da minha sobrinha. E, na verdade, ela não era nem babá, ela era folguista. Ela era folguista. Quando eu comecei a fazer a mentoria com ela, eu comecei com ela sem até pagamento. Por quê? Porque na época ela não teria nem condições de me pagar. Mas eu queria levar esse trabalho à frente e também me capacitando e tudo, e comecei a fazer o trabalho com ela. Depois ela se tornou uma cliente pagante e hoje é uma cliente recorrente que já indica. E ela teve um nível de crescimento tão grande, tão exponencial na vida dela com a mentoria, que ela saiu de folguista, se tornou a babá oficial. Hoje ela está se formando em enfermagem. E aí ela atribui isso a tudo que ela aprendeu dentro da mentoria e tal. E por que ela estava indicando? Porque ela estava indicando para a pessoa que hoje trabalha na casa da minha irmã e está passando por um problema e tal. E engraçado, eu nunca atendi a minha irmã. E aí eu fui, meu filho é afilhado da minha irmã, e eu fui buscar ele na casa da minha irmã. E aí quando eu cheguei, a minha irmã chegou e disse assim, o que é que tu faz nesse teu trabalho mesmo? Hein? Aí eu disse, gente, eu falo de filosofia hermética, essas práticas holísticas, você sabe? Aí ela disse, não, porque a André, eu tô impressionada com essas coisas que tu faz. E se tu visse ela hoje explicando na hora do almoço, e a mulher ficou tão impressionada, e ela já disse, dona Mara, no próximo mês, esse dinheiro aqui já vai ser pra me pagar a sua irmã, não sei o que, não sei o que. Eu quero esse negócio também. O que é esse negócio desse alinhamento? E foi tão engraçado, porque a minha irmã, ela é extremamente católica, então tem muitas coisas que ela não quer nem ouvir, que ela diz que tem medo. E eu digo, menina, que bobagem, a gente tá falando de energia, todos nós somos seres energéticos, isso também a física quântica prova e tal. Mas ela tem uma certa dificuldade, eu respeito, cada um tá no seu tempo, cada um tá no seu momento. Mas esse comentário que eu trouxe aqui para vocês é para que você possa entender o nível de impacto que um trabalho como esse gera na vida das pessoas. Que quando as pessoas começam a entender que elas são o todo, o potencial que existe em ser o todo e trazer as leis herméticas à prática, à sua vida, ela começa a perceber que ela pode fazer o que quer da vida dela, que ela tem autonomia, que ela merece o melhor, que ela pode sair daqui de ser uma folguista e se tornar uma enfermeira, que ela pode ser o que ela quiser, que existe esse potencial dentro dela. Porque aí às vezes as pessoas dizem, mas isso é porque também teve as oportunidades, ela deve ter recebido a oportunidade X, Y. Gente, quantas vezes nós recebemos oportunidades e dizemos, não, eu nem sei fazer isso aí não é pra mim não. Eu estava comentando isso outro dia, porque eu também atendo várias pessoas. E a outra pessoa me trouxe no atendimento justamente essa questão. Ela vinha e trazia só problemas. E eu olhei e disse assim, mas eu não estou entendendo. Por que você só está focando nos problemas? Cadê o olhar voltado para as sementes de oportunidades? Eu não estou conseguindo
perceber aonde está o teu olhar voltado para esse ambiente de oportunidades, porque de tudo isso que você falou, eu já vi oportunidade aqui, 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 e até agora você só me apresentou o problema. E o que a gente trabalha na mentoria? Que a mente muitas vezes mente. O roteiro que você está contando para você, ele pode ser mudado. Por que você não está observando isso de uma forma e de um olhar e de um ângulo diferente? E aí eu comecei a trazer ela para outros ângulos, para outros olhares que ela não estava se permitindo olhar. E aí quando ela saiu da sessão, ela disse, incrível, isso é um olhar treinado, isso é um olhar consciente, é quando você começa a ter autonomia sobre a sua vida. Porque quando você escuta a fala de uma pessoa, que ela sempre vem reportar o problema que o outro trouxe na vida dela, ela não está no seu lugar de potência. Por quê? Porque o outro está dominando ela. E não pense você que está me assistindo que algumas vezes eu não sento nessa cadeira sem potência. Eu sento. A diferença é como eu faço hoje. É que quando eu estou nesse lugar que eu não estou me sentindo potente, que eu perco o meu eixo, eu permito, eu aceito que eu fiz isso, simplesmente aceito e começo a parar e dizer, por que eu me desalinhei? Essa pessoa, ela tá fazendo o melhor dela. Aonde é que eu estou me emaranhando? Porque o melhor dela, se não é igual ao meu melhor, eu não preciso descer nessa frequência. Mas porque eu estou me emaranhando e descendo nessa frequência? E daí eu começo, e qual é a frequência que eu quero vibrar? Como eu quero perceber? Como eu quero me sentir? E eu começo a trazer isso e observar isso de um lugar diferente. E começo a me abrir a novas possibilidades. Ao que diferente, a qual a versão diferente, melhorada, aquela situação pode me trazer. Porque, gente, quando a gente tem esse nível de pensamento, esse nível de expansão da consciência, os problemas, eles vão continuar chegando. A questão é que você já nem começa mais a chegar à situação e você dizer problema. Você não coloca mais esse rótulo. Porque você começa a entender que ele é só mais uma situação. Essa situação, ela está apenas te mostrando alguma coisa que está interna. Alguma programação que ainda existe. E como eu quero vibrar isso diferente? Foi mágico agora, que você que está me acompanhando, está vendo essa sequência, eu estou falando muito do reset. Uma das pessoas que a gente vendeu o programa, né, que a gente vendeu a vivência, ela vai fazer uma coisa que para ela é nova. Ela tem 30 anos que não se permitia viver isso. E eu achei aquilo massa. Eu digo, nossa, gente, a gente saber que a gente está impactando uma pessoa que moveu uma coragem interna dessa pessoa tomar uma diferença, uma decisão diferente que há 30 anos ela não se permitia. E aí eu disse pra ela assim, olha, você vai vir, você vai se permitir ao novo. Se abra a fazer coisas novas, coisas por você mesmo. Porque às vezes a gente esquece esse lugar. A gente vai achando que a gente não é bom o suficiente, então por a gente não ser bom o suficiente, a gente vai se preocupando o tempo todo com o julgamento da outra pessoa. Foi engraçado que ela me fez uma pergunta e disse, eu vou ter que falar isso pra pessoa, e você não vai ter que falar nada. É permitido pra você fazer e ser o que você quiser. Pode deixar que com outra pessoa eu me entenda. Por quê? Porque às vezes a gente toma às vezes as nossas decisões, os nossos pensamentos baseado no que o outro vai pensar, em como eu não vou desagradar o outro, em como isso, para isso não me gerar um problema, para isso não me gerar uma confusão. E gente, é tão mais transformador quando a gente tira o óculos e coloca um novo óculos com um novo olhar e diga, onde é o meu lugar de conforto nisso aqui? Aonde é que eu vou me sentir realmente confortável? Essa semana eu tomei um café com umas amigas que nós somos amigas desde a 3ª série. Alguns dias, hein? E engraçado que nessa conversa surgiu assuntos, aspectos que foram muito divertidos. A gente estava comentando sobre isso, sobre mudanças de profissão. Tem uma que está querendo mudar de profissão. Olha só, ela se tornou médica, cirurgiã e hoje está se abrindo ao um novo olhar. E a gente comentava, na nossa época, era como se aqui na minha cidade você só pudesse ser 3 tipos de coisa. Você só podia ser advogado, médico ou dentista. Você não podia ser outra coisa. Porque se você fosse outra coisa, já era coisas...
a gente ouvia até na sala de aula, vai passar fome. Se você quiser ser professor, você vai passar fome. Aí uma outra amiga que estava lá, que inclusive foi quem nos proporcionou esse momento ímpar, maravilhoso, que nós nos reunimos sempre, mas na casa dela tinha sido esse primeiro café, né? E aí ela disse, eu lembro, ela trouxe esse depoimento, ela disse, eu lembro que quando eu fiz 15 anos, no meu discurso eu disse, eu quero ser artista. E ela foi, claro, vetada, porque quem que poderia ser artista naquele tempo? E aí, obviamente, ela se formou, fez administração de empresas, mas hoje ela é artista. Ela faz bolos com nível de requinte, com nível... É uma obra de arte, são bolos para casamento, grandes festas, grandes eventos. Cada um com um nível de ornamento, Ela é artista, aí faz essa arte dela através dos bolos, dos doces, das coisas que ela entrega, que são verdadeiras obras de arte. Eu já contratei o trabalho dela várias vezes. Ela já fez assim, vários temas, ela já fez mais de 12 festas para o meu filho. E assim, cada bolo que ela entrega é um diferencial. Só o bolo já é por si só o evento, né? De tão lindo que é, porque é uma obra de arte. Às vezes dá até pena de você partir e comer, de tão lindo. Mas naquele tempo não era permitido, não era permitido. Assim como para você que está me ouvindo hoje, o que não era permitido e o que ainda hoje você não se permite. Por exemplo, dentro do meu atendimento, eu vejo gente que às vezes está começando a ganhar mais, mas ela se sente culpada por ser a primeira da família a estar numa situação diferente. Então é como se ela nem se permitisse ganhar mais. Por quê? Porque ela acha que ela não vai pertencer mais àquele grupo, àquele núcleo. Então ela tem que aprender a ter um novo olhar, a entender que o papel dela não é se distanciar do núcleo, e sim mostrar para aquele núcleo que é permitido para eles irem além, que é permitido para eles, para toda a sua descendência, algo de muito maior, de muito mais transformador, de que ela está abrindo o caminho para que eles possam percorrer com mais facilidade e leveza. Porque abrir caminhos, muitas vezes, é difícil. Quando a gente faz uma coisa que ela é nova, a gente passa por todos esses aspectos. O olhar da aprovação, do julgamento do outro, o de saber, será que eu dou conta? Será que eu mereço isso? Será que eu tenho suporte suficiente em mim mesmo? E enquanto a gente não consegue perceber e validar tudo isso dentro da gente, isso às vezes vai virando assim um grande turbilhão e às vezes a gente trava e para. E isso é importante de conhecer a metafísica, de conhecer as leis herméticas, de entender que tudo é igual para todos e que se a gente puder usar e entender essa potência universal e trazer isso para a vida da gente se torna potente. E que quando a gente eleva essa vibração e traz essa vibração para cima, você está pegando a vibração dessas pessoas que é o teu coletivo, e trazendo o teu coletivo para cima. Você vai garantir que eles venham para cima? Não, mas você está vibrando e trazendo eles para cá. Desse coletivo, alguns vão querer vir, outros vão querer ficar te criticando aqui embaixo, e tudo bem, tá tudo bem. O importante é que você trouxe uma visão mais expandida, uma visão de ir mais além. E isso que é importante, criatura. O importante é que você viva e descubra o seu conforto. Descubra o que é que não está confortável para você. O que você pode fazer diferente. Entender que você é merecedor de fazer diferente. Que você é merecedor de viver coisas boas, coisas extraordinárias. Que você é merecedor de viver o que a gente aprendeu a rotular como milagre. E que a gente vai entender que esse milagre está disponível e acessível em todos os momentos da nossa vida. Agora, quando a gente começa a se alinhar com a lei da vibração, que por consequência traz a lei da atração, que é emaranhado com a lei da causa e do efeito, e você vai, se eu plantei isso, eu vou colher isso. Aí o seu olhar fica treinado, eu vou fazer isso? Gente, isso aqui é uma tempestade. Se eu plantar a tempestade, eu vou colher tempestade. Então deixa eu plantar aqui uma coisa que é mais salutar para me colher coisas mais salutares. E aí a gente vai trabalhando essas leis, fazendo como se fosse uma dança mesmo. É um merecimento. Tipo, eu plantei coisas melhores. Se eu plantei coisas melhores, eu vou colher coisas melhores.
E eu sou digna e merecedora de colher coisas melhores. Porque eu tive o trabalho de semear diferente, de plantar diferente, de entender que aquela semente ia ser mais potente. E isso faz parte do meu merecimento. E esse meu merecimento, ele está ligado ao fato de eu e Deus somos um. Porque se eu e Deus somos um, e eu estou interligada e sinto essa potência de Deus, Deus não negaria nada a Ele mesmo. E Deus quer experienciar a vida através da minha experiência. Então seria ingratidão que Deus se compartilhasse, se dividisse em cada um de nós. E a gente dissesse, não, vou colocar esse Deus numa situação inferior a que ele poderia viver. Então quando a gente se permite a esse novo olhar, e a que tudo é possível, e a que tudo é acessível, a gente começa a acessar. E aí é que vai entrar lá no início da história, onde a minha irmã disse assim, o que é esse alinhamento? Esse alinhamento é isso. Esse alinhamento é você perceber que você está alinhada. Como é que eu sei que eu estou alinhada? Pelas coisas que eu estou materializando. Então, se eu me sinto potente, se eu me percebo potente, se eu me percebo merecedora, se eu me percebo boa o suficiente, eu começo a emanar esse tipo de vibração, e esse tipo de vibração vai se alinhar com coisas de igual vibração. E aí é assim, ó, pum, acontece, simplesmente vai acontecendo coisas e é como se fosse caindo no seu colo, e você recebo, e aí você começa. Teve um dia que eu saí pra comprar umas coisas do Reset, no fim do dia, o meu sócio disse, nossa, você viu tanta coisa que você ganhou hoje? Eu disse, nossa, você viu? Eu também vi. Simplesmente porque eu estou aberta, eu acho, eu sinto que eu mereço, que eu estou aberta a receber tudo que o universo possa me trazer. Então, assim, quando, por exemplo, hoje, o meu filho me diz, mãe, eu quero uma coisa, que às vezes é uma coisa assim, grande. Eu às vezes faço esse olhar assim, grande, mas ao mesmo tempo eu me policio. Não existe impossível. Não existe grande, esse grande é o meu olhar humano. Mas se eu estiver conectada com a fonte, que a fonte é o tudo que há, e que eu só sou 1% encapsulado do que é ele pode tudo. A única coisa que eu preciso é me alinhar nessa igual vibração. Agora, como é que eu me alinho nessa igual vibração? Sentindo como se fosse, percebendo como se fosse, observando como eu estou materializando, porque eu estou materializando essas coisas que são tão diferentes do que eu gostaria que fosse, como é o oposto do que eu estou vivendo e como eu gostaria que fosse, e começar a perceber e atrair essa vibração na minha vida. Foi assim que eu fiz no meu processo de saúde, foi assim que eu fiz dentro do meu processo financeiro, e é assim que eu estou fazendo agora dentro do meu processo de relacionamento, porque eu vou fazendo por áreas. A gente pode fazer tudo junto? Pode, mas aí às vezes fica muita coisa pra condicionar, né? Você pode fazer tudo por áreas, tá? E aí eu fiz primeiro isso no meu processo de saúde, depois eu fiz isso na minha vida financeira, que se tornou uma potência, e agora eu estou fazendo no meu processo de relacionamento. Então, assim, como que eu faço isso? Observando, eu vou vendo como é, agradecendo pelaquilo que eu já tenho, porque, gente, só em você. Como eu comecei isso pela saúde, eu percebi uma coisa muito básica que a gente às vezes desconsidera, que é o fato de respirar. Por isso que o primeiro nome do canal era Respira. Só que toda vez era complicado de explicar para as pessoas, porque eu descobri, primeiro, qual a dificuldade que é você não ter o ar. E segundo, e que só por você respirar, você já tem motivo suficiente para ser grato. Foi a grande sacada da minha vida. E aí depois eu comecei a descobrir o grande poder da respiração consciente. Porque quando eu respiro conscientemente, que eu observo somente o ar entrando, o ar saindo, eu espaço a minha mente. O que é espaçar a mente? É dar um refrigério mesmo. É dizer, agora, pelo amor de Deus, para de pensar essas besteiras que você está pensando. Para de pensar nos problemas, porque problema não é possível que só existe problema. Se não consegue pensar coisa boa, se não consegue parar pelo menos para olhar a cor do azul do céu,
Para pelo menos de pensar 1 minuto. Como que eu fazia isso? Eu olhava, observava o A entrando e o A saindo e contava. 4, 4, 4, 4. Eu contava tanto até 4 que minha mente só pensava até 4. Então, só tinha até 4 para pensar. Eu não tinha problema para pensar, porque eu tinha o número 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4, prende o ar. 1, 2, 3, 4, libera o ar. 1, 2, 3, 4, segura o ar. Segura o pulmão sem ar. E começa tudo de novo. Isso me dava um espaçamento, uma leveza mental que você não tem noção. Faz o teste aí e depois me conta. E eu vou depois preparar um vídeo, que já até tem um vídeo aí ensinando para você respirar. Mas eu posso também promover depois em outros vídeos momentos com você onde eu posso instalar essa sensação de merecimento, onde eu posso instalar essa sensação de pertencimento, com Theta Healing, tudo isso, claro, onde eu posso ensinar você a simplesmente respirar, parar um momento do seu dia, parar 5 minutos, oxigenar a tua mente, teu pensamento. 5 minutos, gente. Se você não parar 5 minutos, se você achar que não merece 5 minutos para você mesmo, para se nutrir desse amor, como que você acha que a tua vida vai se transformar? Então, fica o convite para você hoje. Observa quais óculos você tem usado, quais lentes você tem usado para analisar a sua mente, quais são as variações de olhar que você poderia trazer para a sua vida de uma forma diferente. E fica mais um convite para você deixar o like, compartilhar esse vídeo, fazer com que a nossa comunidade cresça, trazer cada vez mais esse conteúdo para mais gente, para a gente ver a vida de pessoas transformadas, a vida de pessoas modificadas. Eu quero ver pessoas que estão assim, ó, rindo com o tempo, que vai ter condições dias mais difíceis, dias mais fáceis, mas que ela já tem mais um jogo de cintura ao lidar com a vida. Então não esquece que o mais importante de tudo isso é a jornada, gente. É viver sendo feliz cada dia. Porque afinal, o mais importante a gente já está fazendo, que é viver expandindo.